Contraponto Cinema está começando agora e a nossa dica da semana é o Clube de Compras Dallas. Você já ouviu falar com certeza, porque foi um filme premiado no Oscar e a gente vai falar um pouco sobre a história desse eletricista que na década de 80 é diagnosticado como soro positivo, tem o vírus do HIV e luta contra não só a falta de tratamento nos Estados Unidos, mas contra o preconceito, né? E tem algumas coisas nesse filme, eu queria começar a falar assim, um filme americano, né? Isso me lembra Thaís Gulim, tão bruto, tão homem, tão Coca-Cola, tão rock and roll. Nossa, Texas, muito Texas, né? Totalmente, é bruto, rock and roll, Coca-Cola. E ali eu acho que começa um retrato muito interessante, né? Eu acho que o cinema norte-americano, alguns filmes recentes, têm feito uma crítica muito severa, né? À sociedade norte-americana, à sociedade de ultraconsumo, ao capitalismo selvagem, etc. E aí, esse traz inicialmente uma curiosidade do filme, né? Entre vários motivos que vale a pena vê-lo, está esse perfil desse texano rude, tosco, né? Homofóbico, racista. Horroroso. Nossa, mas que gente... que é quase caricato, mas infelizmente é muito próximo do real. Eu não estou falando aqui que todo texano é assim. O filme mostra um perfil de alguns cowboys, né? São os cowboys que fazem rodeio, etc. Não, e que os texanos sabem desse estereótipo, né? Eu até lembro um texano que nós conhecemos na Colômbia, né? E ele comentava de um menininho pequenininho que estava dançando. Ele falava, nossa, como as crianças aqui já dançam tão pequenininhas. E o nosso amigo colombiano falou, os meninos aqui, os bebês aprendem a dançar antes de aprender a andar. Ele disse, no Texas eles aprendem a atirar antes de aprender a andar. E aí eu acho que essa é a primeira curiosidade interessante, né? O Texas é um estado dos Estados Unidos onde mais se mata por condenação à pena de morte, né? Onde se prende, onde o direito penal é extremamente rigoroso, né? Então há violações sistemáticas de direitos humanos e é onde se encontram as pessoas mais ricas do mundo, né? São milionários texanos, né? Você falou nos estados norte-americanos, eu lembrei de uma curiosidade para o nosso telespectador, é que os Estados Unidos são uma federação, mas os Estados-membros têm muito mais autonomia do que os Estados-membros brasileiros. Então, isso aparece ali no filme quando ele tenta, por exemplo, levar uma discussão judicial a um outro estado, né? Ele quer discutir lá em São Francisco para fugir, vai para a Califórnia para fugir... Para fugir de uma justiça mais conservadora. Conservadora, que, portanto, tem características racistas, homofóbicas, etc. O que não funcionaria aqui no Brasil, né? Embora cada Estado-membro tenha o seu próprio poder judiciário, isso é importante, uma informação importante para o telespectador, mas a gente tem a maior parte das leis são leis federais, produzidas pela União. E, portanto, acaba uniformizando a jurisprudência lá no Superior Tribunal de Justiça, o que nos Estados Unidos não acontece sempre, acontece raramente. Porque as leis, a maior parte das matérias são regulamentadas pelo Estado, né? Pois é, mas aí tem outro aspecto do filme muito interessante, que é a questão da crítica e, de certa forma, uma revelação para o grande público, né? Você quer revelação mesmo, Tatiana? Da indústria farmacêutica e dos interesses, dos grandes interesses econômicos eu acho que é uma revelação, da indústria farmacêutica. É uma revelação, sim. Porque tem dois aspectos relacionados com essa questão da indústria farmacêutica. Uma é a questão da política, né? O que entra na pauta do governo, em termos até de política pública de saúde, que é uma questão tratada nesse filme e num outro que a gente vai trabalhar, que vai dar uma dica para você na próxima semana. Mas tem a questão da manipulação de resultados de pesquisa, do ocultamento de resultados já conhecidos em prol de uma indústria farmacêutica ou de um determinado laboratório que ajuda na campanha presidencial, né? E que acaba favorecendo os empresários e prejudicando os doentes. E aí o filme fala do AZT, né? Que é um químico, né? Que é utilizado no combate à AIDS e como que esse remédio ele causa seríssimos danos colaterais, como é que ele foi utilizado, né, no combate à AIDS inicialmente sem tanta pesquisa, e o filme vai desenvolvendo isso, como existem outros tratamentos, outros remédios utilizados em outros países, mas que não chegam nos Estados Unidos, e aí então é que vem o Clube de Compra Dallas, onde então vem vários estados ali, e mostra ali o caso do Clube de Compra Dallas, na capital do Texas, que vai falar da venda de importação ilegal e venda de medicamentos de combate à AIDS. Que eu acho que, já que a gente vai fazer aqui o contraponto, que o Clube de Compra Dallas, para mim, o Clube de Compras Dallas é o clube de compra dos médicos pela indústria farmacêutica.
Ou seja, o que ele está fazendo ali, aquele negócio, aquela negociação, que é aparentemente o negócio realizado em Dallas, mas o negócio que está sendo realizado em Dallas não é naquela compra ilegal que os doentes, os pacientes fazem por meio do personagem principal. O clube de compras Dallas é a compra dos médicos. É aquela compra que ocorre ali dos no deputados, tudo é interessante também. Né, lembrar ao telespectador, existe um livro muito interessante de um constitucionalista italiano, né, que ele faz uma análise do sistema, como é que funciona o Congresso norte-americano. E ele funciona legalmente, né, isso não é escondido, por lobbies. Ou seja, você tem grupos de interesses, grupos de pressão, que financiam a eleição de deputados e senadores. Você tem escritórios lobistas, onde você paga um escritório e esse escritório tem acesso ao celular do senador, ao celular do deputado, tem acesso à atenção do deputado e senador para conseguir aprovar projetos de lei ou rejeitar projetos de lei e etc. Então, você tem um Congresso que é eleito por grupos de pressão, por lobbies, mas nós vamos imaginar, mas isso é legítimo, muito bem, mas quais são os lobbies? A indústria farmacêutica, a indústria de tabaco, né, inclusive o tráfico de drogas e outros lobbies. E vamos contextualizar que o filme se passa na década de 80, né? Que a política mundial era uma política conservadora, né? A ascensão do neoliberalismo de uma forma global. Governo Reagan, né? O último conservadorismo, o ultraconservadorismo. Né? Bom, e a desinformação, como ela está ali presente no filme, né? Primeiro, a desinformação dele, que quando é diagnosticado, ele não acredita que ele pode ter, porque, coitado, né, pensava que só podia se contrair o vírus da AIDS por meio de relações homossexuais. Né? Foi um mito que durante muito tempo né, foi pelo mundo afora. E ele, o medo das pessoas, homofóbico, né, porque encostou numa pessoa que é soro positivo, o preconceito que está ali presente, né, quando os próprios amigos o rejeitam, e ele, quando lida com pessoas com as quais ele tinha verdadeira aversão, ele considerava lixo humano, ou nem humano, né? E de repente ele descobre uma pessoa. Ele é transformado em lixo, porque... Né? Claro, não só isso, mas ele descobre uma pessoa naquele travesti com quem ele convive, e ele desenvolve um afeto, né? Não um afeto sexual, mas ele tem uma relação de afeto, ele sofre com a perda daquele amigo, né, que ele descobre numa pessoa que ele antes era incapaz de reconhecer como pessoa. Sim. O filme é muito interessante. Eu acho que esses dois aspectos são dois retratos de uma época, né, de uma época onde começa ali, né, esse ultraconservadorismo, que a gente ainda vive os efeitos desse ultraconservadorismo, né, com Reagan em 1980, depois Bush, né, e que vai ter como consequência aí a crise de 2008, a crise econômica, né, que o mundo vive hoje, os Estados Unidos vive hoje. Então, é um retrato de uma época ultraconservadora, né, de muito preconceito, que infelizmente ainda subsiste, mas hoje, né, a gente tem conseguido vitórias contra esse preconceito pelo mundo afora, que são muito importantes, inclusive aqui no Brasil, né, e retrato de um povo, né, de uma cultura também que é tradicionalmente ultraconservadora, né, que é o retrato do estado do Texas, né? Muito interessante. Vale a pena assistir, fica a recomendação para o telespectador. E Clube de Compras Dallas faz parte, eu acho que hoje, de um grupo de filmes, de um conjunto cinematográfico que é bem crítico, né, a esses problemas norte-americanos. Eu acho que é uma crítica feroz até ao que o ultraconservadorismo, né, que chega com os republicanos, né, da era Reagan, Bush, né, e que acaba os democratas também dando uma guinada muito mais à direita, né, Clinton não rompeu com isso, né, mas vem uma crítica a tudo isso que é construído nessa época ultraconservadora, a desregulamentação dos mercados. Então, por exemplo, um outro filme que a gente vai comentar mais adiante, que é O Lobo de Wall Street, né, traz essa crítica, essa desregulamentação dos mercados, esse abuso, essa violência, né, essa perda de referência moral. Né? Acho que uma coisa que a gente até deixou de comentar é a questão da corruptibilidade. Vamos ver se eu posso até inventar essa palavra. Sim, isso é interessante. Que está presente no filme também. Como cada porta que fecha, ele encontra pessoas com corrupção, pessoas corrompíveis. O filme mostra isso, uma corrupção generalizada e globalizada. Até no Japão. Até no Japão, o filme mostra o Japão, Holanda e outros países que agora eu não recordo mais, mas ele compra
Ele compra médico no mundo globalizado. Né? Onde está muito isso, essa crítica desse mundo onde o Deus virou o dinheiro, onde tudo gira em torno do dinheiro. Mas a gente não pode naturalizar essa corruptibilidade. De forma nenhuma, não, porque tem muitas sociedades não corruptas e a maioria das pessoas, né, acredito, não são corrompíveis. Aqui fica mais uma declaração otimista, né? Minha, não é fundada em nenhuma pesquisa, falar que a maioria não é corrompível, Zé Luiz é um otimista, mas eu sou um otimista, incurável, acredito, mas fica aí a dica para você do Clube de Compras Dallas, é a nossa dica da semana. E para você, um bom cinema, uma boa pipoca, um vinhozinho, né? Melhor do que refrigerante. E a semana que vem a gente volta trazendo mais dicas de cinema para você aqui no Contraponto Cinema.